Bom, gente, nós estamos aqui, né, para bater um papo com vocês, falando um pouquinho, né, fugindo um pouquinho das nossas aulas. A gente vem apresentando aulas de conteúdos matemáticos, né, no YouTube, colocando no meu Face, mas o nosso objetivo aqui agora é estar aqui colocando, né, o significado, né, de algumas palavras que nós usamos na matemática e que muitas vezes a gente desconhece. É evidente que essas questões etimológicas, elas muitas vezes a gente tem que pesquisar, né, isso tem etimologia, por exemplo, origem latina, origem grega, mas algumas palavras, né, agora eu coloco para vocês, são pouquíssimas, mas isso pode ajudar aí nas aulas, né, de vocês, né? Acho muito interessante ter esse conhecimento. Então eu vou começar a partir da palavra que a gente usa muito, que é cálculo. Essa palavra, ela é uma palavra de origem latina, né? Cálculos, que significa grãos, significa pedrinhas, né, cristais. É evidente que nós estamos acostumados a ouvir, né, cristais nos rins, né, ou pedras nos rins. Então, quando a gente fala de pedra nos rins ou cristais nos rins, a gente usa o termo médio cálculo renal. Então, esse cálculo, né, é exatamente da origem, né, da palavra latina cálculos, que quer dizer grãos, pedrinhas. Então, por que isso veio para a matemática? Veja que em torno de 5.000 anos antes de Cristo, né, de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, surge tanto no Egito como na Babilônia, ou melhor, na Babilônia, porque a Babilônia era uma civilização que ficava na Mesopotâmia, né? Então, essa região era uma região onde havia muita produção da matemática, tanto no Egito como na Babilônia, e ali surge o primeiro sistema de numeração, né? Enquanto no sistema de numeração egípcio era o sistema de base 10, base decimal, na Babilônia era o sistema de base 60. Mas antes, né, do surgimento desse sistema, quer dizer, muito antes de 5.000 anos antes de Cristo, as civilizações, os povos, não sabiam contar. Quer dizer, a contagem ela vem aí, iniciando aí através do sistema de numeração, a partir de 5.000 anos antes de Cristo, né, que surge, volto a dizer, paralelamente, tanto no Egito como na Babilônia. Mas muito antes, como é que se tinha, embora não soubesse contar, tinha-se o poder, por exemplo, de ter a ideia se uma determinada quantidade, vamos falar aí de ovelhas, de rebanhos, né, que saísse para o pasto, né, pela manhã, por exemplo, ao retornar à noite, né, o pastor, como ele tinha condições, aí eu pergunto, como ele tinha condições de saber se aquela quantidade de ovelhas que saiu, né, pela manhã chegaria à noite. Então ele fazia uma correspondência bionívoca com pedras, com grãos, né, correspondendo a cada ovelha que saía um grão. E é evidente que à noite, né, conforme as ovelhas iam voltando, ele tinha guardado aqueles grãos, tinha, né, com ele aqueles grãos, ele ia, aí à medida que as ovelhas iam voltando, ele ia naquele aglomerado ali de grãos, ele ia tirando os grãos e fazia aí no final uma relação. Não tinha grãos, né, não tinha pedrinhas, todas as ovelhas voltaram e o pasto, o rebanho dele estava completo. Evidente, se chegasse todas as ovelhas e tivesse ali e observasse uma pedrinha ali, é sinal que alguma ovelha se desgarrou aí do rebanho. Então, é evidente que aí é uma relação que não é uma relação de contagem, mas uma relação matemática, onde estava ali envolvendo
né, as pedrinhas. E aí daí, né, a palavra cálculo vindo, né, para a linguagem matemática. A partir daí eu posso estar falando, por exemplo, vamos assim, sem uma linha de caminho. Por exemplo, aritmética melhor. Aritmética é uma palavra de origem grega, né, que vem de aritmos. Aritmos quer dizer em grego números, quer dizer, é importante dizer, né, por exemplo, por que é uma origem grega? Porque exatamente na Grécia, toda a teoria de números, né, ela tem essa produção na Grécia. Então, hoje, quando a gente estuda aritmética, a gente estuda, na grande maioria dos conteúdos aritméticos, né, essa grande maioria de conteúdos que a gente estuda foi toda produzida na Grécia, em torno de 300 anos de Cristo. Né? Por exemplo, quando você fala de MMC, quando você fala de MDC, quando você fala de números pares, números ímpares, né, fala de divisores, enfim, esses conceitos, né, básicos, né, envolvendo números, está lá nos elementos de Euclides, né, que são 13 livros que foram escritos por Euclides, matemático grego, aí em torno de 300 anos de Cristo. Então daí, né, a aritmética, né, que são operações com números, né, e daí essa questão que eu coloco da origem, né, grega, aritmos. Geometria é também de origem grega, né, voltando a dizer, os conceitos de geometria já existiam aí em torno de 3.000 anos antes de Cristo, as ideias da geometria, mas toda a formalização da geometria, as comprovações, né, demonstrações teóricas envolvendo questões da geometria, elas afloraram na Grécia. Então, os elementos também, nos elementos de Euclides, você tem toda essa geometria básica que a gente estuda, tanto geometria plana como geometria espacial. Então, daí a origem, né, geometria ser de origem, uma palavra grega, que é composta de geo, né, terra, e metria, medida. Né? Então, a gente muito. Hoje as crianças têm esse conhecimento, muitas vezes essa ideia da origem da palavra, de algumas palavras, ela está já no ensino fundamental. A geometria, então, é exatamente isso, né? É de origem grega. Outra palavra interessante, né, é a palavra álgebra. Veja só, a álgebra, na realidade, vem de um dos nomes de um livro, né, que foi escrito por um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi. Então, esse livro, o nome do livro é extenso, mas das palavras que envolve o nome desse livro é Algebra. Algebra era um livro que trabalhava com resoluções de equações algébricas e Al-Khwarizmi, ele apresenta, né, uma questão que a gente usa muito hoje, que é quando você vai resolver uma equação, você transporta, né, um termo do primeiro membro para o segundo membro, mudando de sinal. Isso é feito através de operações, né? Quando você, por exemplo, no primeiro membro, você tem o mais 2 e você quer passar para o segundo membro, na realidade você acresce, né, menos 2, porque mais 2 com menos 2 anula o mais 2 no primeiro membro, e no segundo membro você também acresce o menos 2, para que essa balança, vamos dizer, fique equilibrada. Então, se você tem mais 2 no primeiro membro e acresce menos 2, você anula, né, no primeiro membro desaparece, fica 0, não aparece mais 1 mais 2.
mas por conta de você ter colocado o menos 2, você vai colocar o menos 2 no segundo membro. Então, por isso que você, ao pegar o mais 2, transpor para o segundo membro de uma equação, o mais 2 para o segundo membro vem com menos 2. E essa palavra álgebra é exatamente esse termo de transposição, de transpor. Então, veja que a palavra álgebra, né, ela vem de um assunto interessante de equações, né, de resolução de equações, que é exatamente quando você muda um termo numa equação de um membro para o outro. E aí você muda de sinal, né, quando você passa de um membro para o outro. Né, isso tem justificativa, como já coloquei aí para vocês. Então, essa palavra álgebra vem, né, do nome de um livro chamado Algebra, escrito pelo matemático árabe Al-Khwarizmi em torno de 800, 825, né? Vou botar assim, em torno de 800 depois de Cristo. Falando um pouquinho também de Al-Khwarizmi, né, esse grande matemático árabe, ele estuda o sistema de numeração hindu. O nosso sistema, né, o nosso sistema hoje atual, ele é um sistema que tem origem na Índia, antes de Cristo. Mas os árabes, né, aí, em torno de 800 depois de Cristo, através do grande matemático Al-Khwarizmi, iniciam o estudo do sistema hindu, certo? Desenvolve esse estudo. Al-Khwarizmi, ele escreve um livro exatamente apresentando para o mundo como usar o sistema de numeração hindu. E daí, né, a palavra algarismo ser de origem do nome desse matemático árabe, né, de 800 aí, depois de Cristo, chamado Al-Khwarizmi. Então veja, algarismo vem de Al-Khwarizmi. Na realidade, uma coisa até interessante que eu quero colocar aqui é o nome, né, daqueles símbolos que representam os numerais, né, que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles se chamam algarismo. Então, muitas vezes a gente até erradamente fala algarismo romano. Não. Os símbolos romanos não são algarismos. Os algarismos são exatamente esses numerais que a gente conhece aí do nosso sistema de numeração decimal. Então, daí você veja... E também não é só algarismo, né? Veja, algoritmo também vem de Al-Khwarizmi e a palavra logaritmo. Então, veja 3 palavras, né, que surgem a partir do nome desse grande matemático árabe. Algarismo, algoritmo, logaritmo. Uma outra palavra também que eu posso dizer para vocês, né? Por exemplo, linha. Veja que no Egito, né, havia o papiro. O papiro era um papel não, era um material, né, que era produzido por uma planta chamada papiro, ou papyrus, que estava ali às margens do rio Nilo, e uma outra planta que era chamada planta linho, do linho. O linho era uma planta onde do caule você tirava, né, fibras de linho. Então, com o caule do papiro. O papiro é uma planta como se fosse não uma cana, porque a cana ela tem o caule, vamos dizer assim, a própria cana é resistente, mas era um arbusto em forma de cana, onde o caule ele era menos resistente, é evidente, que a cana, que na ideia agora veio de falar mais ou menos parecido com
com a cana, né? A planta, né? Cana. Mas, enfim, do caule do linho você tirava aqueles fiapos, que eram fiapos, né? Quando você esticava, a ideia hoje é que a gente tem de uma linha mesmo. Então, com papiro, né? Com papiro e com o linho, a planta do linho, eles faziam esse material, né? Que é chamado de papiros, e ali eles escreviam, faziam as escritas, e esse papiro era muito resistente. Tanto resistente que aí em torno de 1200, mais ou menos, antes de Cristo, foi escrito no Egito um papiro, né, que hoje é chamado papiro de Rinde ou papiro de Ames. Rinde foi um arqueólogo que no próprio Egito, né, em torno de 1800, recente agora, na nossa era, ele compra esse papiro. Alguém descobre o papiro, ele compra. Esse papiro hoje está no Museu Britânico. É um papiro que tem 85 problemas matemáticos. Então, toda a história da matemática do Egito, ela foi conhecida através desse papiro. Então, por isso papiro de Rinde, por conta desse grande Henry Rinde, né, que comprou, e ele, basicamente, ele trouxe o papiro para o conhecimento do mundo. Ames, ou papiro de Ames, porque Ames foi um escriba, né, escriba quem escreveu o papiro. Então, no próprio papiro tem aí, na introdução, quem escreve esse papiro, que são esses problemas matemáticos da época, normalmente problemas práticos, né, são resolvidos. Muito interessante ali, problemas onde vários conceitos, né, que depois foram sendo desenvolvidos já estavam ali. Então, daí surge essa palavra linha, né? A palavra, por exemplo, conta. A conta já é do latim, é uma palavra latina, computare. Computare é estimar, presumir uma quantidade, né? Então, aí vem, por conta ser exatamente de presumir quantidade, de estimar quantidade, que seria a origem da palavra computare, veio essa palavra conta, né? Então, gente, a gente tem aí um pequeno, né, bate-papo com vocês. É evidente que coloquei apenas algumas palavrinhas, né, trazendo um pouquinho de uma relação histórica, né, envolvendo essas palavras, para que vocês possam, né, ter algum conhecimento aí exatamente quando estiverem dando suas aulas. Tá ok? No próximo vídeo a gente continua aí nesse bate-papo, trazendo a origem de outras palavras matemáticas. Ok? Um grande abraço e até a próxima.